Compromisso feito, compromisso cumprido, viu? Cedinho já chegou aqui, pois é. Agora, engraçado que o Dilson fez assim, tem que ser cedo, viu, Colbert? E se picou. Espero você cedo. E se picou. Viajou o Dilson Barbosa, mas brincadeiras à parte, né? Prefeito Colbert vem de Brasília, né? Em missão importante que estava por lá. Esteve com o ministro Bruno Dantas, né, ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, buscando atenção urgente para a repactuação do contrato referente ao edital da Via Bahia, concessionária de rodovias, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, solicitação que tem como objetivo priorizar a requalificação do viaduto Portal do Sertão, situado no quilômetro 518 da BR-324. Aliás, pelo menos uma vez na semana eu sou afetado por aquele engarrafamento ali de fim da tarde, de começo da noite. É até alvo de discussões, entre aspas, né? Eu e Dilson, que eu falo, Dilson, vamos logo pela Noide. Aquele, não, porque Dilson mora do lado ali, né? Do lado daquele viaduto Portal do Sertão. Mas minha casa fica pra cá. Dilson, se a gente for pela Noide, a gente vai gastar menos tempo, ainda que faça a volta e pega a hora do rush dentro da cidade, do que ali, porque é um movimento grande de caminhões que fica ali para acessar a alça do viaduto, ocupam pelo menos um lado ali, e aí fica realmente muito complicado aquele trecho ali da BR-324. Como a gente tem projeto de duplicação do anel de contorno, aquilo ali eu acho que é de fato uma situação prioritária, né? Talvez até para se começar uma nova etapa de duplicação por ali, né? E a gente bate esse papo agora com o prefeito Colbert Martins Filho. Prefeito, o que é que o senhor pode trazer de novidades a respeito desse assunto específico? Eu sei que o senhor também foi em outras missões para Brasília, além dessa. E esse papo com o ministro Bruno Dantas, que, como disse o Dilson Barbosa, é referência, tem uma história com Feira de Santana, né? Estudou aqui no Colégio Santo Antônio, então, de fato, conhece também os anseios da cidade. E como é que foi esse papo? O que é que o senhor traz de novidades dessa ida a Brasília? Bom dia, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando, bom dia, Ana Paula. Alegria grande poder falar com vocês, a Bárbara e nosso amigo que está me cobrando aqui. Eu já liguei para Brito 3 vezes, ele não acordou ainda, mas está na hora, Brito, de colocar o estádio. Era para fazer essa semana, eu acabei viajando, acabamos não fazendo, mas está na hora. E é importante que a gente tenha essa PPP colocada rapidamente para a gente dar um grande passo de crescimento aqui na nossa cidade de Feira de Santana. Por que eu fui ao TCU? Porque eu já fui à NTT e já não adianta, porque eu já tive no DENIT, já não resolve. Eu resolvi ir ao TCU, porque Bruno Dantas viveu em Feira quase 17 anos, conhece a cidade, isso foi muito facilitador. Eu e o deputado Márcio Marinho, que nós estávamos juntos nessa audiência. E por quê? Porque o TCU é que está regulando a questão da Via Bahia com 2 pontos. Primeiro, a Via Bahia quer um reequilíbrio econômico e tem direito. E para poder você ter um reequilíbrio econômico, não tem como tirar dinheiro, o governo federal injetar recursos, não existe essa possibilidade. A única maneira de se fazer isso é através, primeiro, do tempo de concessão, e a Via Bahia pediu mais 10 anos de concessão, de 2033, se eu não me engano, até 2043. E pediu também reajuste em todas as praças de pedágio, de Salvador até a divisa com Minas Gerais. O que estão estudando nesse momento é como adequar essas questões, já que existem ações da justiça de toda a ordem que levam a Via Bahia a poder fazer determinados níveis de exigência. E o que é que especificamente aconteceu com relação ao viaduto? Esse viaduto foi construído antes de Fernando nascer. Esse viaduto é de 1970, é do início da Contorno. Ele não foi feito pela Via Bahia, não. Esse daí foi feito lá atrás. E o que a Via Bahia fez foi a alça de acesso dentro de um viaduto que é antigo. A Via Bahia não expandiu o viaduto. E agora, qual é a proposta? Duplicar o viaduto, que tinha que ser feito na época da Via Bahia, e fazer uma alça de acesso que preste. Porque a alça de acesso que tem hoje, quando a carreta chega, são 2 pistas, quando a carreta sobe pelo ângulo, ela sobe sozinha, ela não divide. Então você sai de uma pista dupla para uma pista
única ascendente. Então, o engarrafamento é de 2, 3 quilômetros até o Parque de Exposições, praticamente todos os dias. E Bruno disse, é o viaduto do Cajueiro? Eu disse, é o viaduto do Cajueiro. Foi muita festa no Cajueiro. Quer dizer, quando você tem essa condição de fazer de alguém que já enxerga o problema, facilita muito. E nós mostramos da necessidade, da quantidade de carros que acessam ali permanentemente. E outro assunto que foi tratado, que aí não diz respeito ao TCU, é que essa duplicação do Cajueiro até a cidade nova, que já tem propostas em andamento, várias empresas já se colocaram como empresas para fazer aqueles 7 quilômetros. Nós vamos passar a ter agora uma pista já existente, uma segunda pista igual, então vamos ter 4 pistas. Nós temos uma marginal do lado direito de quem sai do Cajueiro para ir para a cidade nova, e vai ter uma outra marginal do lado do supermercado, do lado do posto de gasolina, do lado esquerdo. Supermercado São Roque, hoje é dia de São Roque. Então nós vamos ter 6 pistas nessa área. Isso tudo vai provocar um aumento do fluxo. E isso aí vai piorar ainda mais esse acesso. Então o que nós pedimos lá, eu e o deputado Marinho, foi exatamente que o TCU possa interferir para que nós tenhamos uma requalificação agora, porque nessa perspectiva de mais 10 anos, a gente não vai esperar 10 anos para a Via Bahia voltar a fazer isso. O que nós pedimos foi que ele dê prioridade nesse momento, nas negociações que sejam feitas, para que nós tenhamos a alça do viaduto aqui e a duplicação do viaduto também incluída nessa prioridade. Foi uma conversa muito boa, muito, muito agradável. Conversamos com a equipe que está fazendo essa etapa de mudanças da Via Bahia, e a informação que o ministro Bruno nos deu foi que em 60 dias eles concluem esse trabalho. Portanto, eu acho que nós fomos no lugar certo, na hora certa, e agradecer mais uma vez ao bispo Márcio Marinho que nos acompanhou. Isso dá uma esperança de que a coisa venha a acontecer, né, prefeito? A gente tem até duplicado, chegando em Feira de Santana, vindo de Salvador, o lado esquerdo ali, né, Claristo Andrade. É o lado sul. O nome é o anel de contorno sul. Sim. Que é exatamente, todo duplicado já. E tem outro defeito aí que eu não porque não dá para fazer 2 defeitos ao mesmo tempo, que é aquele viaduto da Unei São Paulo, ali perto da SERB. Aquilo é muito ruim. Aquilo é muito mal feito, a parte de baixo é uma tragédia. Quer dizer, resolve a questão rodoviária, todo mundo que passa lá por cima vai fácil, mas nós que moramos aqui, esse impacto é muito ruim. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que concentrar num ponto principal, e eu acredito que nós acertamos, e o ministro Bruno, brincando, disse, eu espero participar dessa discussão com uma proposta nossa, de nossos feirenses, e daqui a pouco aparece o secretário-geral do Ministério da Justiça, que é de Ilhéus. Então, uma porção de pessoas conhecidas e esse clima positivo, tá certo? Foi uma audiência com mais de 8 pessoas, vários técnicos do TCU, enfim, boas histórias e boas conversas, a solicitação feita, e o ministro, eu acho que ele se sensibiliza com esse pedido. Eu acho que daqui a pouco ele disse, rapaz, quando for para poder inaugurar essa duplicação desse viaduto, eu vou lhe encontrar lá em Feira. Ele disse, olha, eu não vou estar na prefeitura, mas vou estar lhe aplaudindo de onde você estiver também. Foi uma brincadeira bem legal. Bom, o senhor teve também com o senador Ângelo Coronel, qual foi o tema do papo? E aí vincula exatamente com ontem. Ontem, na prefeitura de Feira de Santana, nós fizemos a doação dos terrenos do SIM, Serviço de Integração do Migrante, onde hoje funciona o campus da Universidade Federal do Recôncavo, na Avenida Centenário. Fizemos a cessão de uso, a doação daquelas terras e de todo aquele equipamento existente para a Universidade Federal do Recôncavo. E então, os passos que estão sendo agora dados serão o cartório para poder fazer a regularização fundiária, e eu espero, daqui até final de setembro, nós estejamos novamente com a reitora Georgina, que esteve conosco ontem, para poder assinarmos o processo efetivo da doação. Ontem foi o processo inicial, nós vamos fazer essa doação de 50 mil metros quadrados, de um terreno que pertence à prefeitura, foi doado pelo ex-prefeito João Durval Carneiro em 1966 para o Serviço de Integração do Migrante. Esse serviço não existe mais hoje, ele já terminou há algum tempo, foi transformado num segundo ente, cujo CNPJ é o mesmo, portanto, a finalidade foi só a instalação do Serviço de Integração do Migrante. Como não existe mais, por lei,
a devolução tinha que acontecer à prefeitura. O que é que nós fizemos ontem? E aí é a prefeitura diretamente, não tem nenhum outro ente nessa questão. Nós estamos doando aquele terreno para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e colocamos no processo que nós gostaríamos que aquilo ali se transformasse no núcleo inicial da Universidade Federal de Feira de Santana. E na hora que nós fizermos o contrato, nós vamos colocar que o contrato é com essa busca, com essa finalidade. E você pergunta, o que é que eu fui fazer? Conversar com o senador Ângelo Coronel. Entre outras coisas, nós tratamos de 2 assuntos, mas o que diz respeito a esse é que o senador Ângelo Coronel, inclusive, é bom conversar com o Ângelo. Então, ele não tem. Eu já falei com ele, ele já deu os contatos dele. Depende dele. Já deu os contatos todos. Eu vou interferir para que isso aconteça, porque o senador Ângelo Coronel é o relator do orçamento do Brasil de 2025. É o homem que é o relator. Então, o que é que nós conversamos lá, entre outras coisas importantes aqui para a feira? O orçamento não chegou ainda, né? O orçamento chega agora no dia 30 de setembro. E eu disse a ele, desse fato da UFRB, ele chamou a assessoria dele, pediu para poder a assessoria dele já colocar como proposta dele na LDO desse ano federal a proposta de criação de uma nova universidade na Bahia, em Feira de Santana. Já vai ter uma rúbrica e ele vai como relator do orçamento, ele tem capacidade de fazer emendas, ele já vai colocar uma rúbrica para 2025. Escrito lá na criação de universidade para a Feira de Santana. Então, eu acho que demos um passo aqui, muito importante, cedendo para... Aí seria uma nova ou uma seria? Nova. Uma nova universidade. Já não tem mais a ver com a FRB. Não tem. E aí, ontem com a reitora, Ana Paula, eu disse, olha, a reitora, da mesma forma como a UFRB foi constituída. A UFRB foi constituída a partir da Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia, existente em Cruz das Almas. A partir desse núcleo, ela se transformou na universidade grande que é hoje. Feira de Santana, a proposta nossa, esse núcleo que existe em Feira, da UFRB, que ele se transforme no núcleo futuro da Universidade Federal de Feira de Santana, que não tem competição nenhuma com a UFS. Eu sou professor da UFS. Professora Nasci também, nós não íamos fazer algo para competir, não é dessa forma, mas Conquista está fazendo uma Universidade Federal agora, está andando, e quem vai fazer? A UFRB também, tá certo? E lá não tem núcleo nenhum, eles estão começando exatamente do nível inicial. Campina Grande, 370 mil habitantes, uma Universidade Federal fortíssima, uma Universidade Estadual fortíssima, um aeroporto internacional fortíssimo, tudo que Feira de Santana precisa ter, inclusive o aeroporto, Campina Grande já tem, por isso é que Campina Grande cresce mais do que a gente. Portanto, nesse momento eu fico alegre em ter tido a oportunidade que Deus me deu de poder assinar um documento que eu acho que no futuro pode trazer uma nova universidade federal para a nossa cidade. Prefeito, falando de outro assunto agora, o senhor teve também recentemente em São Paulo na Bolsa de Valores, né? Para tratar da Zona Azul de Feira de Santana, para que o processo licitatório seja feito por lá. Em que pé que está após esse momento, né, de visita inicial lá, de apresentação do projeto, e que perspectivas o senhor traz para o futuro próximo que diz respeito à Zona Azul da cidade? Por que eu voltei a B3? Por que eu voltei para a Bolsa de Valores? Porque aqui em Feira é a 4ª tentativa que nós fazemos para poder criar a Zona Azul. E na hora que você está para começar a Zona Azul, Miro, aí entram ações de tudo quanto é jeito para poder impedir. Como nessa última agora, até na sexta-feira, na segunda-feira seria a licitação, aí quando foi sexta-feira, 12 ações contra o processo da prefeitura, inclusive empresas que nem participam do processo, nem apresentaram documentos. Quer dizer, há um interesse, no meu entendimento, em ser contra Feira de Santana. Então, nós estivemos lá na B3, no dia 30 de agosto, nós vamos fazer uma apresentação técnica do projeto, e com investidores da Bolsa de Valores, não somente aqueles que vieram aqui em Feira. E tem alguns, tem pelo menos 7, 8 propostas já. Mas nós queremos fazer uma apresentação, eles vão fazer a relação de todos os investidores que estão na B3 e que operam com zonas azuis. Nós vamos fazer uma reunião presencial e também transmitida via YouTube da B3 para quem tiver interesse. Vamos fazer uma apresentação técnica no dia 30, dias 8 ou 9 de setembro tem uma outra atividade também
pré-leilão, dia 20 de setembro tem outra atividade e dia 30 de setembro está marcado o leilão da Zona Azul de Feira de Santana. Bom, e tecnicamente o que muda com o processo ser conduzido por lá? É claro, a gente passa a ter agora também a concorrência nacional, muito mais do que a concorrência regional que acontecia antes, mas a nível de segurança, de que novos embargos não venham a acontecer judiciais, por lá é mais seguro nesse sentido? É mais seguro sim. Como é que foi feita o leilão da zona da iluminação de LED em Feira de Santana? A Feira de Santana, Aracaju, Franco da Rocha em São Paulo foi exatamente o único grande leilão que aconteceu durante a pandemia. Eles estavam nos dizendo, lá foi outubro de 2020 aquele leilão. Primeiro que é muito mais respeitada a B3. Segundo, quem entra lá, entra para valer, porque entra dentro de um círculo nacional e a Bolsa é exatamente uma das maiores realizadoras de leilões. Terceiro, ninguém se arrisca a fazer coisa como acontece aqui em Feira, às vezes, simplesmente para poder adiar ou jogar para adiante. Não há nenhum nível de interferência. Nada, ligar para não tem nada disso, está tudo lá longe agora, feito exatamente dentro de uma entidade extremamente profissional. E empresas que queiram concorrer de forma desleal, concorrendo lá de uma forma que não é adequada, da B3, o resultado é muito mais difícil para a própria empresa, porque tudo isso é acompanhado pela Bolsa. Então, quem fizer contestações, ou, como já foi feito, podendo fazer mais vezes ainda, até porque nós estamos respondendo a um processo que foi interrompido, mas já existe uma série de questionamentos. Então, eu acho que lá a situação vai ser diferente. Eu vou agradecer muito a Deus a possibilidade de, terminando o meu mandato, entregar também uma nova Zona Azul e essa questão de estacionamento no centro expandido de Feira de Santana poder ser tratado de outra forma. Bom, e o modelo da Zona Azul? Fernando, se você passar agora lá perto daquele pessoal que vende flores ali na Olimpo Vital, sim, tem carro parado nessa altura lá. Comprador mesmo não deve ser, né? Essa altura, 6:30 da manhã, poucos compradores acordaram. Em certos setores da zona comercial da cidade, tem carro parado 6 horas da manhã, 7:30. E fica até o final do dia. Fica até o final do dia, impedindo pessoas que possam descer para poder fazer suas compras. Isso é bem verdade. Já vi isso várias vezes, né? Na própria Senhor dos Passos, por muitas vezes eu vi isso também. O carro para ali, a pessoa trabalha por ali, para ali, pronto. Deixa ali, não vai pagar estacionamento, é economia para ele nesse sentido, e fica ali, por ali, sai para almoçar, volta e fica, só vai sair no final do dia. E aí as pessoas que vão comprar no comércio da cidade realmente ficam prejudicadas nesse sentido. Já tem modelo para a Zona Azul de Feira de Santana, ou a partir dessa licitação é que a gente vai ter? A última vez que a gente falou sobre o assunto, o senhor tinha acabado de ir acho que o senhor estava indo para São Paulo. Exatamente. E eu até citei o exemplo que eu tinha acabado de chegar de uma viagem a Santa Catarina, o exemplo de Balneário Camboriú, que me chamou muita atenção, né? Eu nunca tinha visto, confesso, um modelo nesse formato. Não sei se lá o transporte público é bom ou ruim, não sei se a Zona Azul é bom ou ruim, só um residente da cidade que vai poder falar. Mas conversando com um motorista de aplicativo, ele me trouxe essa informação de que por lá a Zona Azul ela subsidia o transporte público. A gente sabe, transporte público em todo o país, toda grande cidade como é Feira de Santana, é algo difícil de ser sustentado. Toda empresa que entra alega a mesma coisa. Olha, é difícil a autossustentabilidade do sistema, né? Operar é caro e muitas vezes a demanda não é condizente com o custo que se tem. E lá o modelo é o seguinte: o transporte público é gratuito para a população. Mais uma vez, não sei se funciona bem ou não, mas sei que é gratuito para a população. E o que subsidia esse transporte público é a Zona Azul. Todo o dinheiro da Zona Azul é revertido para as empresas, né? Ou a empresa que administra o transporte coletivo urbano da cidade, para que ela mantenha o transporte. Como contrapartida, o transporte é gratuito para a população. Claro que é uma cidade de 160 mil habitantes. Aqui a gente tem quase 1 milhão. É quase 10 vezes mais, né? A gente tem 700 mil habitantes, fora a flutuante em Feira de Santana. Mas é um modelo que pode ser analisado para a cidade também? É algo que para Feira de Santana o senhor acha que de algum modo pode caber, prefeito? É uma situação específica. Balneário Camboriú é a cidade que tem mais gente aposentada do Brasil. Sim. E aposentado não paga passagem. Antes de qualquer coisa já não paga. Então, na realidade, você está pegando uma realidade existente e transformando. Nós vamos analisar qual é esse objeto específico que possa ser aplicado. De qualquer forma, a melhoria do transporte público é algo extremamente necessário e extremamente importante. Uma das discussões que nós fazemos, Fernando, é que transporte público de graça para rico não é necessário. E na hora que você transforma e tudo isso em
em não pago, você está beneficiando quem precisa e quem não precisa. Então, se você tiver uma característica, quem tem CAD único não paga. É uma característica, não tem problema de você assumir uma posição dessa, porque as pessoas de CAD único não têm condição pelas várias razões. Mas estudantes não pagam, pessoas com deficiência não pagam, mães de pessoas com deficiência não pagam. De repente, o transporte que em Londres tem custo, que em Portugal tem pagamento, que na Alemanha paga, que nos Estados Unidos paga, você vai transformar em algo gratuito. Quem é que vai sustentar? O governo. E se o governo for sustentar, vai ter que cortar de onde? Enfim, é uma questão que nós temos que ter o cuidado, porque toda a gratuidade tem um custo importante para a sociedade como um todo. Eu acho que nós temos que avaliar o momento mais correto para poder ver a forma. Neste momento, o objeto é segurança no estacionamento público, na nossa solicitação tem a colocação de carros com aquelas câmeras tipo Google em cima, né? Fica fazendo rondas em volta das ruas onde o estacionamento existe. Aliás, só para poder dizer que não tem mais zona azul do ponto de vista formal, porque antes pintava o chão de azul. Aqui pode estacionar, porque agora aqui está na zona azul. Agora é com GPS. Você vai parar em determinado lugar, aqui tem 4 vagas. Você pode parar ali, 4 vagas, está escrito estacionamento rotativo, porque o nome é estacionamento rotativo. Não podia ser diferente, mas no Ceará é zona verde. Cada um tem sua cor de zona por aí também. Mas, de qualquer forma, o importante é que hoje toda essa condição de segurança de quem está lá estacionado, as pessoas terão seguro se acontecer qualquer coisa com o veículo. E, enfim, de qualquer forma, esse tipo de câmera, que qualquer pessoa que esteja transitando ali em volta naqueles momentos vai ser também identificada. Essas câmeras vão ser colocadas no nosso CCO, no nosso sistema de controle, e que nós estamos buscando agora o reconhecimento facial também para ser implantado em Feira de Santana. Prefeito, o Hospital Municipal, em que pé que está? Como que a gente deve ter o andamento dessa obra aí nos próximos dias? Eu estive lá semana passada, a secretária acompanhou durante essa semana, o pessoal da empresa deve fazer algumas demolições lá já de imediato. Nós estamos tratando da questão da requalificação da área do SAMU também, da área de vacinas que também nós temos, e a parte... Vai continuar ali o SAMU integrado ao hospital? Vai, e é necessário que fique mesmo, até porque se tiver qualquer necessidade de urgência, ele está numa zona central da cidade, mas uma zona muito acessível. Então, o hospital está em andamento, nós estamos vendo aquele acesso do lado esquerdo da entrada do hospital, onde ficava a secretaria, a parte da secretária de saúde, é onde vão ser instalados todas as áreas para cirurgia. São 7 salas de cirurgia inicialmente, e nós estamos avançando para poder fazer as rampas de acesso, porque não vai ter elevador. Um elevador para poder se pedir agora. Eu não sei se você sabe, Fernando, mas não existe elevador na prateleira. Você chega ali e diz: eu quero comprar aquele elevador ali. Não tem. Todo elevador é fabricado para o que você precisa naquele momento. Então, esse é o elevador desenhado. Demora 1 ano e meio, 2 para poder qualquer elevador ser feito agora. E aí, Ana Paula e você, Miro, convidaram também, dia 28, nós estamos inaugurando o CMDI, o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, nas Baraunas, aquele de lá. E a demora maior agora foi porque é um prédio de 1 andar, e para poder fazer esse elevador de 1 andar, segundo a presidente Gilbert Lucas, terminou a semana passada o teste do elevador, né? Só para você ter uma ideia do tempo para você fazer um elevador de um andar especificamente, porque ele é todo adaptado para aquela circunstância. Então, nós vamos sim, o hospital não vai ter, vai ser uma rampa. Essa rampa implicou na retirada antiga do auditório lá existente também. É uma obra que deve durar quanto tempo, prefeito? Deve durar 1 ano, 1 ano e meio. Mas a parte operacional mesmo, que é a parte específica, essa daí eu acho que até novembro, dezembro ela deve estar concluída. Vai dar para poder fazer cirurgia nesse primeiro momento lá dentro? Eu acho que é difícil, mas o que for fazer lá, nós vamos começar a fazer em outras áreas. Porque o que a gente puder fazer do ponto de vista tecnológico, como laparoscopia, endoscopia, isso pode ser feito em vários lugares. O importante é fazer isso lá. E eu fico alegre que o governo do estado contratou uma empresa em Feira, com a característica exatamente igual do nosso hospital, somente que essa empresa aqui tem 4 salas de cirurgia, nós vamos ter 7. É uma empresa que tem nesse momento 9 leitos, nós temos 13. Então, se o estado da Bahia está contratando uma entidade dessa para prestar esse serviço, é sinal que a entidade é adequada e que nós temos seguramente também uma perspectiva ainda maior, eu acho ainda melhor.
Sobre o concurso público municipal, o que é que o senhor pode falar para a gente? O senhor recentemente falou até conosco aqui da necessidade até de readequação também de salários e tudo mais. Tem novidade nesse sentido de concurso público municipal? Nós estamos, encontrei com pessoas ligadas à área de direito também que podem estar, se puderem, tá certo? A gente reabrir determinadas áreas do concurso específico também, porque o objetivo é contratar advogados, mas procuradores. Feira não tem procurador ainda, procurador concursado, e nós queremos fazer isso com aquela discussão inicial. O que eu coloquei para toda essa área jurídica, como também para outras áreas, é que nesse momento eu não tenho como enviar para a Câmara de Vereadores um projeto de aumento de salários, e de adequação. Isso tem que ser feito após as eleições. E eu faria isso sim, e farei, adequando essa nova realidade. Mas é importante que a gente não impeça o andamento do concurso. Até a semana passada eu fui informado que nós já tínhamos mais de 38 mil pessoas inscritas no concurso, pessoas do país inteiro, não é somente pessoas aqui da nossa área, não. Então é importante que a gente dê esse passo. O concurso vai acontecer, e vai acontecer este ano, e após isso a seleção ser concluída. Essa entidade que está fazendo esse concurso é uma entidade muito organizada e muito bem feita, e é uma entidade de São Paulo, inclusive, não é nem daqui de Feira, na seleção que aconteceu. E nós vamos querer fazer isso tudo, deixar pronto para poder a gente fazer as nomeações após o período eleitoral, lá no final de novembro, por aí. Bom, falando de outras obras agora, prefeito, o senhor tem aí pouco mais de 4 meses e meio, né, para a conclusão do mandato. O que é que o senhor deve entregar nesse período? Inclusive hoje tem entrega de uma escola, né? A gente recebe o convite aqui, hoje, dia 16 de agosto, Escola Municipal Antônio Júlio da Silva, na Fazenda Olhos d'Água. O que mais de obra deve ser entregue daqui para o final do seu governo? Nós estamos indo para Formiga, que é esse local aí. Formiga fica lá em Maria Quitéria, já mais perto da BR-324, para quem vai daqui para lá, você vai para aquele posto Trevo, né, entrando na estrada 324, depois você volta à esquerda, depois da Vila Feliz, e nós vamos para Formiga, gente. Nós estamos, e você veja o que era Formiga. O pessoal devia ter um cuidado enorme para poder eliminar esses bichos que comiam todo o capim. Mas de qualquer forma vai ser na Formiga. Nós estamos indo para uma escola na zona rural, né? Fizemos uma outra atividade importante em Jaíba, e nós estamos expandindo a nossa rede de ensino fundamental para a região da zona rural, com as mesmas características que nós temos aqui em Feira de Santana. Faltam ainda mais 6 escolas em 76 meses de governo, com 66 escolas entregues, todas prontas, com grande qualidade também. E na busca, o que é que nós precisamos ter? Você leu ontem, Fernando, a questão da divulgação do IDEB, da avaliação, e viu como é que a Bahia está, né? E viu como é que Feira de Santana está. Tem 5 anos que eu estou o tempo inteiro dizendo que Feira precisa melhorar o IDEB. Feira tem que sair do IDEB 4.5, 4.4. O que é que nós estamos fazendo? É buscando, não é apenas a qualidade da estrutura física, mas muito também a qualidade que os professores, e nós temos professores completamente habilitados e interessados. O que é que nós fizemos? Nessa avaliação que você viu no Brasil inteiro, as escolas que têm melhor IDEB, ensino fundamental, estão no Nordeste. E Alagoas é das melhores. Mas o que é que nós vamos buscar? O pessoal de Sobral. E há mais ou menos, Miro, há mais ou menos 1 ano e meio, nós fizemos um contrato com a empresa, com uma entidade que lá do pessoal do Ceará mesmo, mas é uma entidade que envolve empresas importantes do Brasil, e a Fundação Lehman. Fizemos um contrato com eles, e nós temos aqui 4 professores do Ceará, desde abril do ano passado. Todos os meses tem alguém aqui em Feira treinando e ensinando a nossos professores o que é que eles aprenderam lá em Sobral, para poder transferir, para mostrar para aqui como é que pode ser feito. Sabe quanto a gente paga por isso, Fernando? A Fundação Lema paga tudo. Nosso custo é mandar um carro do aeroporto, porque não tem aeroporto em Feira, né? A gente tem que ir a Salvador para buscar o pessoal,
e levar o pessoal de volta, porque a Fundação Lema paga os professores, paga a hospedagem, paga a alimentação, paga tudo. Enfim, é um contrato muito importante para a feira. Nós queremos trazer o pessoal da Fundação Lema para fazer esse reconhecimento e esse agradecimento aqui, mas é preciso dizer que nós estamos dando os passos necessários. Hoje, para ser coordenador na rede municipal, tem concurso, tem prova, tem teste. Para ser diretor, tem prova, tem teste, tem qualificações que são qualificações importantes para que a gente tenha cada vez mais um nível de crescimento ainda maior. De qualquer forma, o que nós precisamos hoje é crescer no IDEB. Tem escolas com bom IDEB aqui em Feira? Tem. A escola da UFS, por exemplo, IDEB 7. Nós temos uma escola lá em Jaíba com IDEB 6.6, maior do que a escola cívico-militar, coincidentemente. Nós não entendemos exatamente por quê, mas nós temos escolas em Feira com IDEB 6, com IDEB 5, com IDEB 7. Então, mostra que nós temos capacidade nossa de mostrar exatamente como é, e é bom que seja feito. E eu gostaria que os pais e as mães, quando for buscar e levar seus filhos para a escola, pergunta qual é o IDEB. Deixa eu perguntar ao diretor qual é o IDEB dessa escola, qual é o nível dessa escola. É importante mostrar e dar esse instrumento de escolha para pais, para mães também. Eu acho que isso nos qualifica como gestores, e uma competição saudável. Por que é que a escola A tá com o IDEB mais baixo do que a outra, as duas aqui, uma pertinho da outra, como Jaíba? Por que é que uma está melhor do que a outra? O que é que houve? O que é que aconteceu? São os professores? Não. É a escola? Certamente não. São os alunos? O que é que aconteceu? E como corrigir? Não é questão de punir ninguém, mas a história que eu acho que se conduziu em Feira nesses últimos anos foi uma história basicamente sindicalista, uma discussão apenas de valor, de salário. A qualidade mesmo do ensino, eu insisto, fiquei sozinho aí um tempão, o IDEB está baixo. O IDEB está baixo, a gente precisa corrigir o IDEB, valorizando os professores, treinando os professores, e eu espero entregar também, Miro, a nossa sede da Secretaria Municipal de Educação até setembro, lá no Tênis. Vou fazer tudo para poder deixar isso pronto até lá. Bom, prefeito, sobre reforma na Praça do Skate, o esporte olímpico, né? É uma praça que precisa de uma atenção especial já há algum tempo, e tem uma moradora aqui da região da Fraga Maia que tá doida para saber sobre conclusão de obras também naquela região. Estamos conseguindo terminar a pista de bicicleta. Você viu quanto tempo nós paramos ali para poder tirar seis bares invasores? Aí foi para a justiça, enfim, e tudo tem tempo, não adianta você querer passar o tempo. Nós vamos concluir, nós vamos fazer a parte de skate, e eu quero anunciar que nós vamos fazer aquele esporte de, qual é o nome, aquele, eu não estou lembrando aqui agora. É tipo raquete com tênis, aquele... beach tênis. Beach tênis. Duas quadras de beach tênis, duas vão ser feitas inicialmente ali. Nós estamos inclusive removendo umas invasões lá para poder... O interessante, você tem que remover invasão de tudo, e tudo tem que ter notificação, a justiça para. Mas nós vamos fazer, e quero deixar transformada a Fraga Maia numa nova Noide Cerqueira, do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de uso para inclusive esportes. Eu estava na última corrida, domingo, aí o pessoal do SESC fez uma corrida, né, bonita, organizada aqui também, e eu não estou correndo, né? Gosto de correr, mas não estou correndo porque eu tive que fazer uma cirurgia no joelho direito e coloquei prótese no joelho, então eu não estou mais podendo sair fazendo impacto, mas sim, eu acho que a Fraga Maia é um novo point do ponto de vista esportivo também na nossa cidade, para poder nós termos várias alternativas. Agora a Ana Paula vai de skate também? Também. Rapaz, boa pergunta, viu? Vai de skate também, Me Aninha? arrisco, por que não? Né? Eu sei que ela corre ali na Fraga Maia, sei que ela treina boxe, viu? Isso eu sei também. Que ela treina boxe. É que eu tô olhando... Agora skate pra mim é novidade. Não, eu tô olhando pro cotovelo dela aqui. Skate é sempre você olha logo. Tem que ter cuidado, viu? Nós temos as proteções necessárias. Mas o skate é um esporte olímpico. Eu fui desafiado lá no... Você sabe que Feira não tem uma pista de atletismo oficial? Nenhuma. Nem a do estádio municipal era. Aliás, a da Fonte Nova também não era, não. Salvador tem outra pista oficial, mas Feira não tem nenhuma. E nós temos uma pista lá no Oyama, que eu gostaria, tive com o professor Antônio Carlos, que estava lá conosco também, para poder ver se a gente tem uma pista oficial, do mesmo jeito que nós temos uma piscina de 50 metros
lá no Diva Portela, que é uma piscina com metragem oficial também. Quem sabe, lá em 2028 em Los Angeles, nós temos pessoas que possam estar aptas, mas para fazer isso, a gente tem que começar lá atrás. Você viu se eu não me engano, um dos sites da capital provocou para ver quem eram os deputados federais que tinham colocado recurso para esportes. Sim. A maioria dos deputados colocou para Areninha. Areninha é aquele negócio que você, né? Aquele negócio bonitinho, é bonitinho e tudo mais, mas do ponto de vista de preparação esportiva, o nosso investimento é muito baixo, muito pequeno. Então, para a gente ter mais do que nós tivemos agora, nós temos que começar a pensar já agora, treinar pessoas e quem sabe, né, voltar àqueles tempos que o Feira Tênis Clube foi grande formador de atletas, principalmente atletas de natação. Quem fez uma das primeiras provas de natação, Mar Grande Salvador, foi não estou lembrando o nome. Arapiraca. Rogério Arapiraca, que é responsável, inclusive, pela incursão da natação da seleção brasileira, que foi aprimorada para a disputa de Olimpíadas. Treinando numa piscina de 25 metros do tênis. Uma piscina de 25 metros. Inclusive, recentemente eu fiz um material com ele agradeceu demais e falou também da piscina do tênis. Aliás, eu tinha falado com o senhor que na inauguração lá do Jardim Cruzeiro, que ele estava disposto também a poder marcar presença. E nós vamos cada vez mais abrir essa expectativa para que nós tenhamos pessoas que treinem. Eu tentei ver se a gente consegue, estou tentando ainda, para ver se a gente faz alguma coisa de ginástica artística, ginástica olímpica. E tem um núcleo que começou e parou, nós estamos querendo reativar lá no Tomba, na Ana Brandoa também, tem até uma pessoa, o secretário Jairo deve estar dormindo nessa altura, mas ele sabe exatamente que nós estamos tentando esses núcleos serem núcleos que possam ser cada vez mais incentivados. Eu acho que além do futebol nós temos boas e novas outras alternativas também. Sem dúvida. Prefeito, eu quero agradecer. Pergunta aí rapidamente. Você quer fazer uma pergunta, Miro? Rapidinho aí, então. Sobre a declaração do Gedel Vieira Lima, que disse que o senhor e o prefeito José Ronaldo são duas faces iguais, né? Eu ouvi atentamente a declaração do ex-deputado, enfim. E combinou que o senhor teria ido a Brasília pedir a sua desfiliação do MDB. O que é que aconteceu, na verdade? O senhor pediu a desfiliação do partido, o senhor sai do partido ou o senhor pede um afastamento verdadeiramente do partido? Eu pedi ao presidente Baleia Rossi um afastamento do partido. Essa outra decisão eu tomarei no momento correto. A minha relação pessoal com o Gedel é uma relação pessoalmente muito boa, né? Tanto com ele, com a mãe dele, com o pai dele, tá certo? Com o Lúcio, nós temos uma relação pessoal que a gente não mistura na política. E Gedel, evidentemente, faz suas considerações da forma que ele entende correto. Eu não vou trazer uma discussão desse tipo, até porque não cabe. Então, já não é a primeira vez que eu me afasto do partido por uma decisão tomada por ele na época. O PMDB decidiu apoiar Luiz Eduardo Magalhães, eu não concordava, eu saí do partido, então a gente se mantém de toda a sorte próximo também. E eu fui parte de uma campanha com o Gedel em 2010 contra o PT. Ele saiu do governo Lula e nós fizemos uma campanha contra o PT. Então, não é a mesma face nem a mesma moeda que Gedel tem, nem eu tenho também. Ele tem a moeda dele, a face dele, eu tenho a minha, e nós nos respeitamos por isso. Então, na hora que ele decide fazer uma campanha dura, efetiva, e fez uma campanha muito dura contra Jacques Wagner, e depois ele se recompõe, é a mesma moeda da mesma face? Não, é a mesma posição pragmática que ele deve tomar, da mesma maneira como eu respeito e sei exatamente os meus destinos. Ele sabe o dele e eu sei os meus, nós mantemos essa relação muito tranquila, mas me afasto porque o partido que não me apoia, meu partido da minha cidade é contra mim, diferentemente de Conquista. Em Conquista, o PMDB está enfrentando muito fortemente o PT. E é correto isso. Quer dizer, Conquista está certo e Feira não está, é uma decisão contra mim e contra a Feira de Santana. Portanto, não cabe outra discussão a não ser o afastamento. Bom, prefeito, a gente tem para encerrar, duas mensagens aqui. O Henrique, né, nosso querido Henrique, do General Henrique, lá do Grupo Itadio, parabenizando pela Fragamar e pela Noite Cerqueira, né, e deseja que a gente tenha mais espaços para prática de atividade física aqui em Feira de Santana. A propósito, aquele fechamento da Noite Cerqueira pela manhã é algo que
tem tudo para crescer, viu? Para ampliar. Para ampliar. Para ampliar. Me parece que era até 11 horas, depois foi até Foi. as 13 horas, porque me lembra, sabe o que, prefeito, aquilo ali? Claro, em outra proporção, mas me lembra a Paulista. Exatamente. Me lembra a Avenida Paulista. Mas a gente copiou. Em São Viu? Pa- Tem coisa que não se cria, não. Se copia. Aliás, Porque a Chacrinha, Paulista onde ele começou está. né? Abriu para atividade física, daqui a pouco aí vem um rapaz para tocar saxofone, aí vem outro para mostrar a arte dele, aí vem alguém para vender água de coco, alguém para vender refrigerante. Daqui a pouco você tem uma atração naquela selva de pedra, onde você na localização da cidade onde você não teria grandes atrações, a não ser shopping, cinema, coisas fechadas, né? Aí criou uma programação ao ar livre. Então a ideia da NOD é mais ou menos essa também, né? Exatamente. Amplia, e eu gostaria que a gente pudesse ampliar na Fraga Maia. De repente tem uma segunda opção. Vamos abrir agora e começar agora também na Ayrton Senna. Vamos fazer uma pista, né, para bicicletas também lá na Ayrton Senna. Eu acho que nós temos que ampliar cada vez mais esses acessos às pessoas para poder elas utilizarem as suas bicicletas também. E o Marco Silva, do Cicompos, também manda um abraço para o senhor. Bom dia, Fernando, bancada e ouvintes. E ao entrevistado, o prefeito Cober Martins da Silva Filho. Esta questão da transferência do imóvel do SIM para o UFRB é gestação da Universidade Federal de Feira de Santana. O prefeito falou sobre isso. Uma instituição voltada às necessidades do semiárido e das características da nossa região. Tecnologia, logística e soluções para o nosso desenvolvimento. As entidades empresariais de Feira de Santana saúdam e apoiam esse movimento, tá? E, portanto, se conta a partir do presidente Marco Silva. O Marco estava ontem presente, nós convidamos as entidades, tá certo? O pessoal da indústria, o comércio, o Marco estava lá. É sempre uma pessoa que está lutando muito fortemente. É um empresário com uma característica jovem muito importante, ele está crescendo muito nesse. E eu lhe abraço, Marco, dizendo que a sua presença sempre é uma presença positiva para a gente poder cada vez mais crescer. E dizer também para ele que nós estamos mandando para a Câmara um projeto de lei da criação da nossa Agência de Desenvolvimento, né, Econômico e Social de Feira de Santana. É outro compromisso que nós fizemos lá com o pessoal das entidades representativas do setor produtivo da nossa cidade. Genésio Serafini mandando um abraço, viu? Genésio? Ô, Genésio! Tá lhe acompanhando aí. Chegou da caminhada agora. Um abraço forte para Genésio, grande amigo. Dia de São Roque lhe proteja. Prefeito, um abraço, viu? Bom tê-lo aqui conosco, agradecer a disponibilidade de sempre vir bater esse papo conosco, desejar um bom restante de mandato pro senhor, faltam 4 meses e meio, mas pelo que a gente viu aí, muitos planos para esses 4 meses e meio, né? Coisas a serem entregues, obras a avançarem. A gente deseja todo sucesso nesse fechamento de mandato, tá bom? E muito trabalho também. E eu só deixar lembrando que eu estive lá em Jaguara, o governo do estado fez uma obra interessante, que foi aquela obra do asfaltamento da estrada de Jaguara. Agora, para chegar em Jaguara, o governador fez uma pavimentação de uma passagem molhada, que meu pai fez há 38 anos atrás. Você passa dentro do rio. Você não lembra disso, Fernando? A gente passava dentro do rio mesmo, na areia. Ali dentro do rio tem uma série de pedras e tal. Aí meu pai colocou lá uma passagem molhada. Passagem molhada é aquela passagem que quando o rio enche, molha. E agora nós temos uma passagem molhada asfaltada. Não é possível você fazer uma obra daquele tamanho e você não fazer uma ponte de 100 metros de vão. Qual é a dificuldade para poder você fazer uma boa obra e fazer uma obra de qualidade? A obra está boa, eu acho que é necessário fazer aquilo. Agora, na hora que você chega, na única alternativa que você tem, que é passar o Rio Jacuípe, você faz um asfaltamento da passagem molhada de 38 anos atrás. Está na hora da gente pensar grande. Feira de Santana merece uma obra da altura, né? Não é apenas lá de Jaguara, não, da altura do Rio Jacuípe, fazer alguma coisa que seja o Rio Jacuípe, porque já teve uma ponte, né? A ponte do Rio Branco, e nós não estamos conseguindo chegar a fazer na chegada de Jaguara, e na chegada, viu? Lá em cima você mergulha dentro do rio lá, você na primeira vez que a barragem de Jaguara soltar água ali também, nós vamos ter a passagem molhada asfaltada, que deve ser uma coisa importante, tá certo? Molhada do mesmo jeito também, mas acho que Feira merece algo melhor. E dizer que o aeroporto de Feira não temos alternativa na hora que tiver, né? A FIOL terminando lá em Ilhéus, o Porto de Ilhéus ampliado, a ponte Salvador-Itaparica, 13 bilhões de reais estão sendo investidos. É 1 bilhão por quilômetro aquela ponte. Eu acho que é um investimento forte e pesado. Mas quem vem mais para poder
precisar passar por Feira de Santana, não vai ser mais a opção principal. E se nós vamos perder tudo isso nessas condições, e a Bahia precisa para ganhar, Feira tem que ter uma compensação. E a única compensação que Feira precisa é um grande aeroporto. Porque estrada nós já temos, acesso nós já temos. Eu disse a você, Fernando, que eu fui para São Paulo, fui para Brasília e voltei. Rodei 200 quilômetros para isso. 100 para ir e 100 para voltar. Então, a gente aqui, para poder sair, e aqui pertinho, a gente gasta 200 quilômetros. Imagine você quem está em Itaberaba, quem está em Serrinha, quem está em Coité, quem está em Pirá. Então está na hora da gente ter uma posição política forte em Feira de Santana e dizer que é a única forma de compensar para que Feira de Santana se mantenha nesse nível de crescimento, porque senão a gente vai ficar para trás. E Feira não pode ficar para trás. Esse esforço com a UFRB, isso tudo, mas se não tivermos economicamente algo importante, a gente pode ser, lamentavelmente, engolido. Portanto, eu sou daqueles que quer a minha cidade cada vez melhor. Eu entendo que o único objetivo é o governo do estado fazer um aeroporto que preste. Aumentar 300 metros de pista agora. Nós vamos ter aeroporto menor do que Barreiras. Não é nem Conquista. De Conquista tem 2.200 metros. Genésio gosta muito desses números. 2.200 metros de comprimento. Luiz Eduardo Magalhães tem um aeroporto de 2.000 metros. Para Feira ficar com um aeroportinho de 1.800 metros de pista. O que é isso? O que é isso? Feira não pode ser tratada dessa forma. Um abraço a você. Bom dia a todos e muito obrigado. Valeu, prefeito. Um forte abraço. Conversamos